Vamos então fazer a leitura do título da lição. O título da lição é Carta aos Efésios. Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Como disse, aos amados irmãos e irmãs que possam estar então lendo a epístola apostólica de Paulo aos Efésios. Os irmãos ali vão ter a oportunidade de encontrar 6 capítulos e façam uma leitura com calma, uma leitura onde os irmãos possam compreender na medida do possível, versículo por versículo, lendo, relendo tantas vezes quantas forem necessárias para que os irmãos possam compreender. O texto áureo nos diz o seguinte: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Hino 530 da harpa cristã, vivifica a tua igreja. Abra sua harpa cristã no hino 530 e louvemos o Senhor. Os destinatários, para quem foi destinada a epístola aos Efésios. Nós temos o próprio nome, né? Falando que essa epístola tinha como destino a igreja que estava em Éfeso, mas não só a igreja que estava em Éfeso, mas a todos aqueles efésios que haviam se convertido ao Evangelho de Cristo Jesus. Antes de passarmos ao segundo tópico, eu gostaria de apresentar aos irmãos um esboço da epístola aos Efésios. O que vem a ser o esboço? O esboço é para que os irmãos entendam como que essa epístola está dividida. Então nós temos a divisão dessa epístola em 2 partes. E eu vou explicar aqui e mostrar para os irmãos como que é essa divisão. A parte 1 fala sobre gloriosas declarações teológicas e a respeito da redenção, capítulos de 1 a 3. Então essa é a primeira parte. Aí está dividida da seguinte maneira: a saudação do apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Depois nós temos a preeminência de Cristo Jesus na redenção, capítulos 1, versículos 3 ao versículo 14.
Depois, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, capítulo de número 1, versículos de número 15 ao 23. Depois, os resultados da redenção em Cristo, capítulos de número 2, versículos de 1 a 3, e versículos 13, que fala sobre os destinatários. Nós vamos trazer um breve esboço da Epístola aos Efésios. Está dividido em duas partes. A primeira parte vai nos falar sobre as gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, capítulos de número 1 a 3, que estão divididos da seguinte maneira, nessa primeira parte. Primeiro, a saudação, no capítulo de número 1, versículos de 1 a 2. Depois, a preeminência de Cristo Jesus na redenção, capítulo 1, versículos 3 a 14. Depois, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, capítulo 1, versículos de número 15 ao 23. Depois, os resultados da redenção em Cristo, capítulo 2, versículo 1 e o capítulo 3, versículo 13. E, por fim, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, capítulo 3, versículos de número 14 ao 21. Na segunda parte dessa epístola, nós encontramos as instruções práticas para a igreja e para os crentes. Então, essas instruções práticas para a igreja e para os crentes estão a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, onde se encerra a epístola. Está dividido pelos seguintes temas. Primeiro, implementando o propósito de Deus, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Depois, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, capítulo 4, versículos de número 17 e capítulo 5, versículo de número 21. Aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar, capítulo 5, versículo 22 e capítulo 6, versículo 9. Estar capacitado e equipado para a batalha espiritual, capítulo 6, versículos de número 10 a 20, e a conclusão, capítulo 6, versículos de número 21 ao 24. Passemos então à parte que nos trata o segundo tópico, que fala sobre os destinatários. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal, era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então nós temos aqui, como eu disse, inicialmente se fala sobre data de quando foi escrito, local, para onde foi, são dados para acrescentar o seu conhecimento. Subtópico 2, a religiosidade em Éfeso. Qual era a religião praticada na cidade de Éfeso? Alguns sabem, outros não, e agora você vai poder então ter acesso a essa informação. A cidade abrigava o templo de Ártemis. Muitos conhecem apenas pelo nome Diana, que era tida como a deusa da fertilidade. Mas o nome pelo qual ela era conhecida também era Ártemis. Construído em mármore. O templo, no caso, estamos falando aqui. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pelo qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Aí você acompanha lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos 27 ao 29. Vamos ler aqui para os irmãos terem uma ideia de como é que funcionava essa questão. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos 27 ao 29, diz assim as Escrituras: não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada,
e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então, os irmãos percebam, né, que nós temos aí o texto que fala claramente, né, sobre como funcionava na cidade de Éfeso. Interessante quando você lê a Bíblia, eu peço, né, aos irmãos que façam a leitura com calma, os irmãos percebem, né, que a religião ela tem uma tendência, e ela está bem demonstrada aqui nesse versículo número 27. Qual é a tendência da religião? É se tornar um comércio. E foi exatamente o que aconteceu lá. Não entendam mal o que eu estou dizendo aqui, né, porque quando a Bíblia fala de religião, e aí você precisa ver o que está escrito na Bíblia, né? Aí eu peço a você que leia, tá, o texto da Epístola de Tiago, capítulo de número 1, lá no finalzinho, né, do capítulo, você vai encontrar o texto que eu vou mencionar para você aqui agora. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo de número 27, diz assim, é a única vez, né, que você vai encontrar na Bíblia a palavra religião. E diz assim, a religião pura e sem mácula. Então veja, religião pura e sem mácula. Ela existe, a religião? Existe. Mas para ela ser pura e ser sem mácula, ela tem que ser no modelo que está escrito aqui. Para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Em algumas Bíblias aí vai estar um pouco diferente, mas o texto fala sobre religião, o que é considerado religião para Deus. Então, quando nós falávamos lá, né, de Atos dos Apóstolos, vamos voltar, né, para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber claramente, não sou eu que estou dizendo isso, é o texto, né, que está mencionando isso. Você vai ver Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, no versículo de número 27, fala claramente qual era a preocupação, a preocupação das pessoas em Éfeso, né? Não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito. Então veja, qual era a profissão? Eles estavam como artífices, pessoas que construíam nichos. O que são nichos? São pequenos altares que eram comprados para serem levados e colocados na casa, tanto daqueles que faziam turismo, visitavam a cidade de Éfeso, quanto aqueles que moravam em Éfeso. Eles utilizariam esses nichos para colocar nas suas próprias casas réplicas de altares com aquela escultura da deusa Artemis ou da deusa chamada Diana. Então, veja que se tornou um meio, um comércio, para que se ganhassem dinheiro, né, através desta religião. E aí, por fim, é que eles vêm dizendo aqui, ó, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então, a preocupação era uma preocupação financeira, né? Inicialmente era uma preocupação financeira. Era uma questão de status, era uma questão financeira, comercial. Então, essa religião ela tem uma tendência, ela tem uma característica, né, de se voltar para o comércio. E é o que nós estamos vendo aqui, né, que acontecia na cidade de Éfeso. O subtópico 3 diz o seguinte: a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Aí vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Nós já lemos, mas é importante você, né, ler novamente aí o versículo 38, versículo 30, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31. Portanto, vigiai e lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, está aqui, né, o registro que Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos.
né? Foi um momento, né, de ensino e pregação do apóstolo Paulo ali na cidade de Éfeso. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e o conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5 a 7. Abra sua Bíblia, é importante, né? Você perceber que há uma situação aqui que não é sobre isso que nós estamos falando, tá? Mas é apenas para ilustrar e para os irmãos entenderem o que acontece em relação a esse evento aqui, né? Para que os irmãos possam até saber como responder caso alguém lhe pergunte sobre isso, né? Diz aqui o texto, Atos Apóstolos, capítulo 19, versículos de número 5 ao 7. Diz assim: Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus aqui, esse texto, os estudiosos eles consideram que quando o apóstolo Paulo faz esta menção, ele está, na verdade, querendo dizer, batizando-os conforme a determinação de Jesus. Então, como que se batiza alguém? Qual é o real batismo? Existem vários batismos. No segmento evangélico, os irmãos vão encontrar algumas igrejas que batizam por aspersão. O que é a aspersão? A pessoa recebe algumas gotas de água, alguma parte de água sobre a sua cabeça. Aspergir quer dizer isso. Salpicar a água, né? Ou seja, colocar um pouco de água sobre a cabeça. Muito parecido com o batismo de criança, né? Que nós vemos em determinado segmento religioso. Você tem conhecimento de como é feito. Ali o sacerdote daquela religião derrama um pouco de água sobre a cabeça, né, da criança. Então seria esse tipo de batismo, né, por aspersão. Mas o batismo que Jesus ensinou não foi o batismo por aspersão. Embora que algumas igrejas ditas evangélicas tratem, né, desse batismo como sendo o batismo correto, o batismo por aspersão, mas não é esse o batismo. O batismo que Jesus ensinou é o batismo por imersão. É o mesmo batismo que ele foi batizado nas águas do Rio Jordão. Então esse é o batismo correto. E como deve ser feito o batismo? Deve ser feito o batismo na forma que Jesus ensinou. Vamos então encontrar o texto, né, que você vai entender. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Você vai então entender qual é a forma correta, né, que o batismo tem que ser realizado. Está escrito aí, capítulo de número 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando o apóstolo Paulo disse lá, né, vamos voltar no texto para que os irmãos não se percam. Vamos com calma, não precisa de pressa, né? Encontre aí na sua Bíblia. Nós estávamos lá no capítulo de número 20, conforme nós... capítulo 19. Aí você vai encontrar lá, tá? Nos versículos... Capítulo de número 19, versículo de número 5 ao 7. Atos dos Apóstolos. Deixa eu só localizar aqui. Atos, capítulo de número 19. Diz assim: e eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, os estudiosos, eles colocam, né, que esse texto, na verdade, faz uma referência que o apóstolo Paulo estava mencionando o batismo ensinado por Jesus Cristo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até porque nós encontramos na própria epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, e aí eu peço você que abra aí a sua Bíblia, você vai encontrar no capítulo de número 4, vamos lá, capítulo de número 4, versículo capítulo de número 4, aos Efésios,
versículo de número 4, diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Aí versículo 5, tá? Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, que é a que nós estamos estudando, capítulo de número 4, versículo número 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, o batismo correto, né? É o batismo por imersão, é o batismo que nós que somos das Assembleias de Deus entendemos como correto, como sendo o batismo que foi batizado no nosso Senhor Jesus Cristo, e também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme ele mesmo ensinou através do Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19. Tendo dito isso, nós então estamos aqui diante, né, desse terceiro subtópico, a igreja de Éfeso. Ele encontra pessoas naquele lugar e ele batiza, né, aqueles 12 discípulos em nome do Senhor Jesus. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga, por um espaço de 3 meses, e como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Vamos olhar esse texto, é importante você observar isso, porque você vê muito disso nos dias atuais, alguns líderes religiosos utilizando esse método, né? Parecido com esse método. Mas vamos lá então para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Vamos voltar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Aí você vai até o versículo de número 12, né? A ponto de levar os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Isso é um versículo isolado, né? Mas nós observamos que o apóstolo Paulo ele utilizou esse método por conta de uma extrema necessidade. Ele não podia estar em todos os lugares. Então as pessoas se aproveitavam desse método para estarem então também utilizando, né, alguns utensílios, né, que foram utilizados pelo apóstolo Paulo, a saber, né, conforme diz aí, né, alguns lenços, alguns aventais, e levavam até os enfermos e as pessoas que estavam oprimidas, elas eram curadas e também eram libertas. Então isso é algo que foi utilizado, um método, né, que foi utilizado pelo ministério do apóstolo Paulo, mas não quer dizer que nós tenhamos que fazer desta forma, até porque o evangelismo, né, e o trabalho que a igreja faz é um trabalho de foro pessoal. Nós temos que estar indo às pessoas. Jesus disse, ide. Então nós temos que ir, não temos que enviar algo, e sim ir. A ordem imperativa de Jesus Cristo é ide. Nós temos que ir e estar com as pessoas. Essa é a nossa missão enquanto igreja. Então nós vemos aqui, ainda complementando sobre o tópico 3, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Alguns líderes, né, que passaram por Éfeso. Aí está aqui. O apóstolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Estes eram irmãos, né, que receberam a palavra de Deus e que ajudaram, né, ali em Éfeso. Então, Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, 130 a 202, né, são anos, tá, depois de Cristo, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então, Irineu, estudioso da palavra de Deus, estudioso deste período, ele informa que João, o apóstolo João, também serviu ali na igreja de Éfeso. E o quarto subtópico fala sobre a saudação epistolar. A saudação
é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, capítulo 1, versículo 1 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver lá, é um texto bastante conhecido que fala sobre essa eleição, né? Sobre essa separação. Então, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, você vai encontrar o texto que diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui fala da eleição e do chamado. Mais à frente o texto diz, subtópico 4, Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada ao cristão de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela religião, ou daquela região, melhor dizendo. Aqui falou sobre a questão da saudação, né? A saudação do apóstolo Paulo, graça e paz. Muitas pessoas utilizam, né, esse tipo. É errado, pastor, fazer esse tipo de saudação? Não, não é errado. É mais comum, né, entre os assembleanos utilizar a paz do Senhor. Como falar? A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, a paz. Eu acredito que diminuir, né, para a paz é algo que fica meio que fora de contexto, né? Porque ao dizer a paz, que paz é essa? Qual paz? Então, eu entendo que seria melhor que o cumprimento fosse, né, pelo menos a paz do Senhor. Graça e paz. Nós percebam, né, que aqui o comentarista ele até diz, né, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Jesus nos ensinou que nós deveríamos cumprimentar as pessoas com a paz. Então, isso é algo que vem da parte do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós falamos a paz do Senhor Jesus, ou a paz do Senhor Jesus Cristo. E é algo importantíssimo, né, para nós, e é importante que nós façamos isso. Encerramos aqui, então, o segundo tópico, e no próximo módulo nós estaremos, então, falando sobre o terceiro tópico, que fala sobre o propósito e a mensagem da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.